Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Marjolie. Eu fui convidada para fazer um vídeo para vocês, para falar um pouco sobre educação ambiental nas escolas, tá? Eu montei uma apresentaçãozinha para a gente se motivar. Eu sou engenheira ambiental de formação, fiz mestrado, doutorado em ciências na USP, passei um tempo na Alemanha. E depois que eu voltei para o Brasil e vim para Campo Grande, que é a minha cidade natal, eu passei a trabalhar com educação ambiental em todos os níveis de educação. E na escola, né, de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, foi um desafio para mim, principalmente que eu sou engenheira, tenho uma linguagem técnica, mas a gente foi trabalhando nisso e transformando, né, os conteúdos técnicos em conteúdos que todo mundo pode entender. E isso foi essencial, eu acho que é exatamente esse o trabalho da educação ambiental. E aí eu tenho participado de alguns encontros para fazer capacitação de professores de escolas, né, diretores, coordenadores e professores. E é bem bacana essa iniciativa de algumas prefeituras e algumas escolas, né, que fazem esse convite. E eu queria mostrar mais ou menos como é que funciona isso e é o start para muitas escolas. Vamos lá, vou compartilhar aqui a apresentação que eu fiz. Vamos lá. Bom, então eu vim falar sobre educação ambiental na escola. O objetivo da educação ambiental, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro, eu queria falar assim, que existe uma diferença bem grande entre conscientização ambiental, sensibilização ambiental e educação ambiental. Tudo depende de qual objetivo, né? Qual é o objetivo da escola? Qual é o seu objetivo? Falar um pouquinho sobre isso, ó. A conscientização ambiental é você tornar algumas informações conscientes, né? Então, a pessoa não sabia e ela tomou ciência de algum conhecimento, então ela está consciente daquele conhecimento, daquela informação. É consciente, né? Ela consegue, as pessoas, os adultos, as crianças conseguem assimilar esses conteúdos. Então, conscientização ambiental. A sensibilização ambiental é um pouco diferente. Eu pego algumas consequências, né, de ações e mostro essas consequências para as pessoas. Às vezes, o objetivo é chocar, né? Você choca as pessoas, às vezes é motivar, às vezes é sensibilizar. Então, na verdade, a sensibilização é um recurso para você trazer sentimentos dos outros, né, do seu público-alvo, para aquelas questões que você está apresentando. E a educação ambiental, além de levar informação, você ensina como tem que fazer, quais são as possibilidades, né? E eu queria aproveitar essa época de pandemia e fazer uma analogia com isso, né? Todo mundo é consciente. Bom, depois de tanta informação, todo mundo é consciente sobre a capacidade, a facilidade do vírus, do coronavírus, né? A Covid-19 se espalhar. É muito fácil. Então, todos têm consciência sobre isso, né? Quando a mídia traz, são tantos casos de mortes, as cidades que estão com sucesso ou insucesso do controle da doença, você acaba sensibilizando algumas pessoas. Então, traz todo tipo de sentimento, né? De raiva, de ódio, de empatia, de querer ajudar, de desespero, de medo, tem vários tipos de despertar, né? Que sentimento você desperta na pessoa. E a educação ambiental, ou a educação nesse caso do coronavírus, como seria?
é a parte de ensinar como fazer. Então, eu sei que o vírus é super rápido, né, e dissemina de uma maneira muito rápida, mas como fazer? Então, eu ensino que você tem que tomar cuidado, que seria bom ficar em casa, guardar os velhinhos, né, dentro de casa e não deixar eles saírem, fazer as coisas por eles, usar máscara, lavar a mão o tempo todo, usar álcool em gel, evitar sair sem necessidade. Então, tudo isso é eu ensinando as pessoas como agir. E a educação ambiental é a mesma coisa, é eu ensinando as pessoas como agir na interação homem e meio ambiente, né? Homem e natureza. Porque assim, a gente tem consciência, a maioria das pessoas tem consciência ambiental. Não, eu não posso fazer poluição porque vai causar um estrago no meio ambiente. E a sensibilização, aquelas fotos e vídeos de lixo no mar, nos rios, é, essas, essas imagens e essas chamadas, né? Para você sensibilizar e, essa sensibilização pode causar um impacto positivo, que é fazer você mudar de atitude. Mas fazer você mudar de atitude, às vezes, é só um pensamento. Agora, se você educa, ensina como é que você pode mudar de atitude, aí eu acho que é um caminho mais concreto, tá? Então, quando você está trabalhando com educação ambiental, tem que ver se é isso mesmo que é o objetivo da escola, se é para educação ambiental, se é para sensibilização ou conscientização. O que eu vejo nos programas, né, escolares é que a maioria chama uma vez por ano, no máximo 2 vezes por ano, para fazer uma sensibilização e uma conscientização ambiental, principalmente na Semana do Meio Ambiente, né? No mês de junho tem muitas programações voltadas para o meio ambiente. E nas escolas também é assim. E a parte de educação ambiental, não é todo mundo que faz. Às vezes você ouve falar que a escola faz educação ambiental, mas na verdade não. A educação, como qualquer outra esfera de educação, você tem que ensinar e é um trabalho contínuo, né? Como é que você ensina o seu filho que tem que escovar dente todos os dias, com o jeito de escovar o dente? Você vai lá, mostra uma vez e ele aprendeu? Não. Então você mostra e mostra de novo e mostra de novo, pela repetição ou por informações novas, ou você sensibiliza com o lance da cárie, né? E depois de um longo processo de educação, ele passa a fazer aquilo automaticamente. E é esse ponto que a gente precisa chegar na educação ambiental. A gente vai falar, a gente vai ensinar, mas vai ter um momento que vai virar automático. Quando virou automático, aí significa que deu certo. Quem que é que educa, né? Os educadores educam. Então, diretores, coordenadores, professores e pais. E nessa parte da educação ambiental é a mesma coisa. Então, escola e casa estão vinculadas nesse processo de educação em geral, mas também na educação ambiental. E qual que é o objetivo, então, né, de promover educação ambiental na escola? É ensinar as crianças a interagir com o meio ambiente. Né? Não é só mostrar as coisas ruins, as coisas trágicas, mas ensinar quais são as formas boas também e qual que é a ação e a reação. Eu faço isso e a consequência disso é essa. Então, se eu fizer desse outro jeito, a consequência vai ser essa outra consequência, que pode ser melhor ou menos pior, ou uma consequência boa. Então, é isso que a gente faz, educa as crianças. E eu tenho esse questionamento: será que os educadores atuais, aqui, eu como mãe, você, né, como pai, mãe, ou como professor, professora, sabe quais são essas formas corretas de interagir com o meio ambiente? Então, às vezes, a gente pede para os professores fazerem esse papel de promover educação ambiental nas turmas, com as turmas, mas às vezes ele também não sabe, né, como fazer isso. Eu não sei qual que é o jeito certo. E a gente tem muitas informações soltas, né? Muita informação.
E a gente não sabe o que é verdade, o que não é verdade, e não é preciso saber, né? Não é para todo mundo saber. Os profissionais que trabalham com o meio ambiente precisam saber disso. Eu sou engenheira ambiental, eu preciso saber disso. E aí eu posso passar isso para vocês. Então, num programa de educação ambiental na escola, é muito importante chamar um profissional que trabalhe com o meio ambiente mesmo, para saber passar as informações corretas. Um exemplo, às vezes a gente vai procurar material na internet e vê que os gases do efeito estufa provocam um buraco na camada de ozônio. E os gases do efeito estufa, eles estão vinculados ao efeito estufa, ao incremento de temperatura, aquecimento global, mudanças climáticas. Então, é diferente e as pessoas erram o tempo todo. Até em apostila de autoescola tem uma parte ambiental, por causa dos carros, né, combustíveis fósseis, e eu já vi erros desse tipo. Então, deixar o professor trazer essas informações sozinho pode ser perigoso, porque pode passar, não por querer, né? Sem querer mesmo, passar uma informação incorreta. Então, os professores que vão fazer educação ambiental, eles precisam passar por treinamentos ou receber as informações corretas, organizadas, né? As informações que são verídicas. E entre os professores, como vários professores entram no papel da educação ambiental, é importante que todos falem a mesma língua. Essa foto é um treinamento que eu fiz com professores da rede, né, de escolas públicas de um município aqui no Mato Grosso do Sul, e a gente fez convergir esses conhecimentos para esse grupo de professores. Eu acho que eram 60 professores, ou 80 professores, alguma coisa assim, e aí todos no final, né, do curso, estavam aptos a passar as mesmas informações, né? E além do curso, né, que eu ministrei, tem um material disponível para consulta. É importante ter esse material disponível, né? Você não vai aprender em uma aula só, né? O educador também precisa passar por esse processo de aprendizagem e ele precisa ter contato com isso várias vezes. Então, tudo bem. Se uma aula não foi suficiente, você tem um material de apoio. E é recomendável, então, que os professores, a escola traga esse tipo de curso várias vezes no ano, mas pelo menos duas, né, para capacitar os professores. Um exemplo, né? O exemplo é sobre como é que é o jeito mais fácil de ensinar as crianças. É o exemplo. Então, agir dá mais resultado do que falar. Então, agir na frente da criança dá mais resultado do que falar. Né? Falar, esse é o jeito certo. Então, uma das coisas que a gente fala nesse momento de educação ambiental com os professores é tentar trazer eles para o nosso time, né, do meio ambiente. Então, quais são as formas mais adequadas de descartar resíduos, de se comportar quanto à alimentação, a consumo consciente, a compras, a descarte dos resíduos, a reuso. Então, a gente ensina isso e você incorporando isso na sua vida, é mais fácil, você fala e ensina as crianças com propriedade. E para a escola é a mesma coisa, você ter esses caminhos dentro da escola, né, até com a própria coleta seletiva, não, com a separação dos resíduos dentro da escola, com hábitos, né, sustentáveis dentro da escola, é importante para mostrar um exemplo para as crianças vivenciarem esse exemplo. E aí fica muito mais fácil de educar essa criança. E então a gente precisa formar esses bons exemplos, né? E aí que entra também essa parte do curso de capacitação dos professores. Ninguém sai com a mesma cabeça. Você entra no curso com alguma cabeça, com alguns pensamentos, né, sobre o que seria educação ambiental, e você sai ali já um pouco diferente, vira uma pessoa diferenciada, porque a gente no curso traz essa responsabilização, né, que é individual e que interfere no coletivo. O que é necessário, né, para iniciar um programa de educação ambiental na escola?
Precisa de dinheiro? Precisa, claro que precisa. Mas não precisa de muito dinheiro se for bem planejado. E se é um exemplo que não tem dinheiro, não tem, né? Você pode ter no planejamento, fazer um tópico, né, sobre como angariar fundos, como captar recursos financeiros. Então, eu fiz uma tabelinha assim, mais ou menos o que é necessário nesse processo de educação ambiental. Primeiro, você precisa ter vontade. Então, o despertar vai acontecer espontaneamente em uma professora, em um professor, em um coordenador, diretor de escola, dono de escola, ou parte de alguma instituição. Então, a Semadur, que é o nosso órgão ambiental aqui em Campo Grande, faz uma checagem e solicita que façam programas de educação ambiental na escola. Então, vem daí, né, esse despertar. Aí você tem que fazer um planejamento. Então, a escola decidiu fazer educação ambiental e um grupo vai ter que ser organizado para fazer esse planejamento. Quais são as estratégias, quais serão as etapas desse programa de educação ambiental. E esses dois últimos são tópicos que eu vou falar agora e vou falar depois. São importantíssimos dentro de um projeto de educação ambiental. Você precisa registrar as coisas que você faz, que os professores fazem, que a escola faz. E você tem que avaliar, né? Tem indicadores, números, para saber quantas aulas foram dadas, né? Passadas sobre o tema, quantas aulas sobre o tema de resíduos sólidos, quantas aulas sobre o tema de águas, poluição atmosférica, poluição do ar. Então, quais são os temas, quantas vezes, quantos alunos assistiram, quantos professores foram capacitados. Então, o tempo todo a gente vai registrando isso e anotando isso para conseguir fazer uma avaliação. A avaliação também é uma coisa que precisa ser frequente, tem que ter uma periodicidade, porque é aqui na avaliação que a gente vai ver se a meta está sendo atingida ou não. Então, são várias metas que a gente propõe dentro do planejamento. E aí, se não está conseguindo atingir a meta, então o que a gente pode fazer para melhorar? Então, às vezes a gente faz campanhas de arrecadação de recicláveis. Né? No primeiro mês, faz quanto que você faz a cada 2 meses. Então, no primeiro bimestre, você conseguiu 10 metros cúbicos de resíduos. No segundo, não, vamos começar abaixo, né? Começou 1 metro cúbico de resíduo. Aí você, eu quero aumentar, minha meta era 5. Então, o que eu posso fazer para aumentar? Vamos motivar? Como a gente pode motivar? Aí, no segundo bimestre, já aumentou para 2 metros cúbicos. Olha, legal, mas a gente não chegou na meta ainda. O que a gente pode fazer? Então, vai melhorando isso. E aí, ó, que eu falei que dentro do planejamento, a gente pode ter colocar formas de captação de recursos. E os recursos materiais também podem ser adaptados, né? Para não custar no primeiro momento. O importante é começar, e dentro do planejamento, o começo é fornecer as informações ambientais corretas para aqueles que vão repassar as informações, que são os professores. Aqui. Eu fiz aqui um passo a passo, uma tabela de um passo a passo, que é uma receita de bolo para fazer educação ambiental na escola. Essa é uma receita. Existem várias receitas de bolo, existem várias receitas para fazer educação ambiental na escola. Então, eu coloquei, defini um grupo de planejamento, né? Alguém vai ter que coordenar isso, um grupo vai ter que coordenar isso. Vai ter que fazer capacitação dos professores, fazer captação de recursos, lixeiras e cartazes, estruturar a escola com materiais, né, para promover o descarte segregado dentro da escola, cartazes informativos. Você tem que também ensinar e determinar alguns fiscais orientadores. Não para falar, você fez errado, mas ficar meio de olho assim no descarte. Agora está tendo descarte separado dentro da escola, quem que vai olhar isso? Os professores dentro da sala de aula, nos corredores, né, no pátio, pode ser tanto o inspetor quanto
os profissionais de limpeza, funcionários da limpeza da escola. Então, todo mundo pode ter uma função dentro do programa de educação ambiental da escola. A frequência também é importante. Qual que vai ser a frequência de trazer temas de meio ambiente para a sala de aula? Uma vez por semana? Quais são as disciplinas que vão trazer esses temas? Qual que é a frequência de fazer a capacitação dos professores? Qual que é a frequência de fazer ações motivadoras? E como ações motivadoras, a motivação, eu trago alguns exemplos. Arrecadação de recicláveis com gincanas, e eu posso premiar, né, a turma que trouxe mais. Eu posso promover vários tipos de gincana, até de gincana de conhecimento, tipo quiz, né? Um debate, eu posso fazer isso. Eu posso promover oficinas de compostagem, oficinas de confecção de utensílios com recicláveis, latas, garrafas PET, papelão. Então, a gente pode fazer algumas coisas desse tipo e os alunos adoram. Registrar de novo, eu coloco aqui e fazer a avaliação periódica. Então, esse é um passo a passo que eu coloquei, são coisas que não pode faltar. Você pode fazer mais coisas ou até simplificar, mas eu acho que esse jeito que eu coloquei aqui são coisas básicas que tem que ter dentro do planejamento. Aqui dos registros, né? Além dessa parte quantitativa, que eu posso gerar gráficos, figuras, né, contabilizando, trazendo números, tabelas. Nossa escola arrecadou 5 metros cúbicos de plástico, de papelão, uma tonelada, pode ser 1 tonelada de resíduo de vidro. Então, traz isso e coloca, estampa na escola. Aí as pessoas se sentem fazendo parte, né, pertencendo àquele processo. Isso é muito bacana. E também fotografar as ações. Aqui era uma dinâmica que eu promovi com crianças de 5 e 6 anos. Não, com crianças mais novas também. Então, levei vários tipos de resíduos, apresentei, mostrei, e eles puderam pegar e fazer a separação lá dentro da escola. Foi muito legal, eles acharam super divertidos e eles conseguiram fazer certinho. Eles aprenderam, né? Eu ensinei, eles aprenderam e conseguiram executar. E isso é muito bacana. Mas então, traz esses registros, né? Divulga esses registros também, para motivar o pessoal a participar. E eu quero trazer um pouco sobre cartilhas e cartazes. Às vezes, eu vejo várias escolas trazendo cartilhas prontas de educação ambiental, né? Dentro de algum programa, de algum edital, que financia, né? Com recursos públicos, principalmente, a gente vê isso. Cartilhas, a gente manda fazer cartilhas. E a minha dica nesse momento, principalmente no começo, quando você está implantando um programa de educação ambiental, é que você não compre essas cartilhas de começo, é que trabalhe, desenvolva com os alunos os temas e os próprios alunos, junto com os professores, desenvolvam essas cartilhas e esses cartazes. Por quê? Porque tem outro valor. Vai ter um momento que você vai poder fazer com algum profissional, né, os cartazes. Eu acho que isso é bem válido. Mas junta com cartazes que as crianças fizeram. Dá sentido, né, para eles fazer desse jeito. E as cartilhas é a mesma coisa. Primeiro educa, ensina mesmo. Depois você pode até fazer a cartilha em gráfico e distribuir. Eu passo como atividade para os professores montarem cartilhas. Cada um vai fazer sua cartilha individual, né? Então, nessa aula você vai falar sobre esse tema, vai montar lá uma folha ou 2 folhas com aquele conteúdo que aprendeu e vai ser guardado. E aí, na próxima vez que for tratar alguma temática ambiental, faz ali também junto. No final, junta tudo aquilo e formou uma cartilha. Então, os alunos estão fazendo a própria cartilha de educação ambiental. Às vezes eles fazem o próprio cartaz, né, identificando os tipos de resíduos, para colar na geladeira, na parede, na cozinha, para ensinar, né, até os pais a fazerem
a separação de resíduos dentro de casa. Depois que você passou por esse processo, aí eu acho que é válido fazer cartilhas e cartazes em gráficas, contratando um profissional para fazer isso. Por que eu falo para não fazer no começo, né? Pode fazer, tudo bem, pode fazer. Mas se você não faz a sensibilização, conscientização antes, aquilo vai virar mais um resíduo, né? Então, cartilhas viram resíduos o tempo todo. Então, eu acho que é bacana a gente trabalhar os temas antes de distribuir cartilhas. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Esse foi o curso de capacitação. Além de fazer o curso, né, de mostrar, trazer slides, fazer dinâmicas, eu levei eles para a UTR da cidade. E lá eles tiveram que colocar a mão na massa, literalmente, e eles desenvolveram também cartazes, fizeram cartazes, explicaram seus cartazes junto com os resíduos, o tipo de resíduos que eles coletaram dentro da UTR, e são trabalhos bem bacanas para a gente fazer com os professores. Talvez até com os alunos, mas tem que ser de uma forma mais organizada, né? Criança e resíduos, eu acho que tem que ser de uma maneira mais organizada. E aqui já com crianças, né? Eu desenvolvo esse trabalho com as crianças, até os professores vão acompanhando, né? Quais são os métodos que a gente vai aplicando. E essa escola que eu trabalhei o ano inteiro, e nesse ano eu estava trabalhando com os professores. Então, eu estava capacitando os professores para eles fazerem o processo de educação ambiental dentro de sala de aula. E isso é muito bacana também. Então, aqui eu trouxe, a gente usa muitos recursos, né? Até de desenhar, data show com gráficos, passo filmes. Aí, para crianças maiores, a gente faz palestras. Eu fiz uma dinâmica sobre consumo consciente, que é essa do carrinho de supermercado e vários produtos, as crianças com carrinho de supermercado pequenininho. Então, é muito bacana. Contação de história, né, sobre a temática ambiental. Então, tem vários artifícios que a gente pode usar em várias disciplinas. Eu posso trabalhar educação ambiental na geografia, ciências, história, matemática, biologia, em várias áreas de conhecimento. Eu posso sim. E aí a gente só precisa trabalhar como? Teve uma escola, essa da foto aqui das crianças maiores, que um professor, eu acho que era uma professora de matemática, ela desenvolveu um projeto, né, dentro da escola, de educação ambiental. Então, eles começaram a acumular montanhas de copos descartáveis, a escola tinha copos descartáveis para oferecer para os alunos beberem água, e eles empilharam durante um mês. E essa pilha, né, de copos descartáveis usados foi para a Feira de Ciências para mobilizar. Isso foi sensibilização, né? Para mobilizar a galera. Falando, nossa, olha o tanto de copo que a gente jogou fora. A gente usou 5 segundos e jogou fora. Pois é. E depois disso, a escola baniu os copos descartáveis. Não é mais distribuído, não fica lá mais disponível. Então, as crianças, né, os adolescentes levam seu próprio copo, garrafa. A escola até distribuiu squeeze, né, aquela garrafinha de água, para os alunos. E aí pronto, foi banido. Se eu tivesse feito de uma maneira mais autoritária, né, falando, não vai ter mais copo descartável, ia gerar um sentimento de revolta, a escola está economizando, não quer gastar, está cortando, né, recursos, é um absurdo, ainda mais dentro de uma escola particular. Então, a gente fez esse trabalho de sensibilização, e aí todo mundo topou na hora. Quando falou, não vai ter mais copo descartável, vocês lembram daquele projeto que a gente fez? Pronto, todo mundo já estava sabendo, e fizeram, e foi assim, muito tranquilo. Então, os copos descartáveis foram banidos naquela escola. E é isso que eu trouxe para vocês, né? Que é um caminho
longo, porque o ensinar é, né, um caminho longo, não é fácil, mas é possível e é necessário. A educação ambiental, inclusive, é obrigatória nas escolas, né? E as escolas têm que enxergar a educação ambiental como algo curricular. Então, as escolas que eu trabalhei colocou a educação ambiental dentro da grade curricular. E isso é um diferencial para as escolas. Assim, a gente está fazendo isso, ensinando as crianças a interagir com o meio ambiente. Tudo bem. Nesse processo de ensinar, a gente está formando cidadãos mais responsáveis, responsáveis sobre os seus próprios atos dentro da sociedade, dentro do ambiente onde ele mora, trabalha, estuda, e isso faz a diferença, né, na geração que está aprendendo e que são os próximos adultos. Então, a gente está formando adultos que vão saber se interagir com o meio ambiente, saber das suas próprias responsabilidades e não ficar acusando culpados, né? A gente ainda está numa geração que se aponta muito o dedo e indicam culpados. E esse processo de mudança é lento e vai começar agora na nossa geração. Eu coloco aqui o meu e-mail, estou disponível, né, para prestar esclarecimentos, dar dicas também de como começar, mandar material, faço isso de bom grado. Tá? Então, contem comigo para o processo de educação ambiental na escola de vocês, no município de vocês, e é isso. Meu nome é Marjolie e qualquer coisa estou à disposição por e-mail, beleza? Então, gente, por favor, entrem nesse barco comigo, vamos fazer educação ambiental nas escolas. Um beijo, espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil. Até breve, espero o e-mail de vocês. Tchau, tchau.